Transmissão iniciada. Bom dia a todos os irmãos que estão aqui na live e a todas as pessoas que, em algum momento, né, tiverem oportunidade de ouvir essa mensagem hoje, que, que nós temos a responsabilidade de passar hoje. Nós estamos aqui fazendo essa transmissão da cidade de Cabreús, eu estou na minha casa e os irmãos estão espalhados aí pelo estado de São Paulo e outros estados do Brasil. Então, eu saudo a todos os irmãos e a todos os que vão ouvir com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, desde ontem à noite, né, estava lendo o livro de Romanos, capítulo 11, e é sobre essa leitura de Romanos, capítulo 11, que eu vou tecer algumas considerações a respeito do que eu entendi dessa leitura. Então, os irmãos que quiserem acompanhar, é Romanos capítulo 11. E o assunto, ele está em conexão com o que nós já estudamos hoje na escola bíblica. E o livro de Romanos, capítulo 11, o apóstolo São Paulo, ele já entra, assim, de uma forma bem incisiva. Ele faz uma pergunta e depois ele faz uma afirmação. Então, a pergunta que ele faz: porventura rejeitou Deus o seu povo? E quando ele faz essa pergunta, se Deus havia rejeitado o seu povo, evidentemente esse povo só é um, né? Não somos nós, cristãos, não é nenhum outro povo, nenhuma outra etnia, nenhum outro grupo étnico que habita o planeta Terra. Esse povo é o povo judeu, é o povo de Israel, são os filhos de Abraão. E a pergunta é: Deus rejeitou esse povo? E aí ele mesmo dá a resposta: de modo nenhum. Né? Deus não rejeitou o povo de Israel. E para ele confirmar que não houve essa rejeição, ele próprio se coloca como prova dessa não rejeição. Porque ele diz, né, na sequência: porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então ele era um cristão, Paulo havia aceito o cristianismo, e ele, respondendo a própria pergunta que ele fez, ele se coloca como judeu que aceitou o cristianismo, e usando essa justificativa, ele deixa bem claro que Deus não rejeitou o seu povo. E ele ainda vai mais, né, nessa certeza. Deus não rejeitou o seu povo que antes o conheceu. Então ele retroage a relação de Deus com esse povo lá nas as origens bíblicas. E ele retorna no passado e ele afirma com bastante convicção que Deus conheceu esse povo muito antes e que esse povo não foi rejeitado. Mesmo que, em algumas ocasiões, parecesse que Deus havia rejeitado o seu povo. E aí ele usa um exemplo que a Bíblia trata, na, apresentando a figura de Elias, porque houve um momento que parecia ao povo de Israel que Deus o havia rejeitado, que não havia profeta, que não havia liderança, que não havia quem os conduzisse. E ele usa a figura de Elias para dizer que quando o povo se aproximou e reclamaram dessa ausência de Deus, dizendo que eles mataram os profetas, destruíram os altares, e eles ainda buscavam a morte de Elias. E aí então Deus responde: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Então havia reservado por Deus uma multidão de homens que permaneceram fiéis
e que, por isso, o povo seria conduzido com segurança para o destino que Deus havia estabelecido. E aí, o apóstolo, ele apresenta a situação de um remanescente, que aí é um remanescente segundo a eleição da graça, não mais aquele remanescente segundo a eleição da carne. Porque existem dois remanescentes descritos na Bíblia. Um, que é o remanescente carnal, os descendentes carnais de Abraão, os israelitas de nascença, os judeus, né, por sangue, e um outro remanescente, que somos nós, que vivemos a vida de cristão pós a vida de Jesus Cristo, a pregação do Evangelho. E era desejo de Cristo que nós, os cristãos, nós fôssemos, nós fôssemos enxertados na oliveira verdadeira. Porém, a partir de determinados momentos, né, na evolução do cristianismo, o cristianismo vai se distanciando cada vez mais do judaísmo ao ponto dele se tornar uma religião independente. E hoje, então, nós temos três grandes religiões que são monoteístas. Uma é a religião monoteísta original, né, a religião judaica, e as outras são religiões monoteístas que nasceram da ligação com o judaísmo. Então, nós temos a religião muçulmana, que acredita também em um único Deus, e nós temos o cristianismo, que é também um pouco dividido, e tem uma parte desse cristianismo que criaram um Deus novo, né, que ele é chamado de Trindade, um Deus que se manifesta em três pessoas, e outra parte minoritária desse cristianismo é o cristianismo que tenta permanecer, ou que tentou permanecer, com o ensinamento dos primeiros profetas, né? Um cristianismo que acredita apenas em Deus, representado pela figura do Pai, e acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus, que foi enviado pelo Pai para salvar o mundo. E nós, né, somos descendentes desse cristianismo, dessa religião que ganhou autonomia. Ela nunca deveria ter ganhado autonomia, mas o que Jesus Cristo pretendeu foi que o judaísmo ele aceitasse Cristo como o Salvador e todos os cristãos fizessem parte dessa nova visão de salvação, mas dentro do judaísmo, e que os judeus também aceitassem a Jesus Cristo como Salvador. Mas as coisas aconteceram, né, de acordo com aquilo que nós conhecemos e que está registrado pela história. O cristianismo ele se tornou independente como religião e seguiu por um caminho, e o judaísmo continuou independente como religião e seguiu por outro caminho. Mas nós somos herdeiros da salvação em Cristo Jesus, mas dentro daquilo que é estabelecido pelo Antigo Testamento e também pelo Novo Testamento. E pelo Novo Testamento e também pelo Antigo Testamento, os homens têm a possibilidade de serem salvos. Não só os judeus, né, que receberam muito antes dos cristãos a possibilidade da salvação, mas nós, os cristãos, que recebemos também a possibilidade de salvação vinda da religião judaica, porque todos os profetas, todos os discípulos, todos os primeiros pregadores do cristianismo e o próprio Cristo era judeu. Então, nós temos uma ligação muito forte, extremamente forte, com o povo judeu. E é pelo que eles fizeram
pela vontade de Deus, os tenha escolhido como povo eleito, que o cristianismo nasce e existe, então, hoje, essa possibilidade de salvação através de Cristo, que é um judeu. E a salvação, depois de anos e anos de disputas teológicas entre judeus, entre cristãos protestantes, entre cristãos católicos, existem, né, diferentes visões sobre possibilidade de salvação. Mas a visão correta sobre a possibilidade de salvação é aquela que é apontada pelas Sagradas Escrituras. E o apóstolo São Paulo, no livro de Romanos, ele trata com bastante clareza e com bastante autoridade sobre os mecanismos que podem levar um homem que aceita o evangelho, que aceita o dom de Deus, à salvação. Então, o apóstolo São Paulo, a partir do versículo 5 do capítulo 11 de Romanos, ele fala que nesse tempo, né, ele estava no tempo dele, alguns anos depois de Cristo, e ele dizia que nesse tempo, que é o dele e que também é o nosso tempo, ficou um remanescente, e esse remanescente, ele vai ser salvo segundo a eleição da graça. E ele vai explicar o que seria essa salvação segundo a eleição da graça. E no versículo 6 ele começa a esclarecer esse assunto. E ele diz: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então ele diz o seguinte, que os judeus até aquele momento, eles procuravam ser salvos através das obras. Mas a salvação é pela graça. E se alguém procurar a salvação pelas obras, a graça não vai ser benéfica para ele em nenhum sentido. E ele continua dizendo, no capítulo 6, se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então ele deixa muito claro que a salvação em Cristo Jesus, ela só é possível através da graça e jamais através das obras. E no capítulo 7 ele começa a esclarecer mais essa questão, usando como exemplo a nação de Israel. E ele faz uma pergunta: por quê? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Então ele deixa bem claro que a salvação Israel sempre a buscou pelas obras, só que eles não alcançaram, mas alcançaram os eleitos. Então tem dentro não só da nação judaica, mas também dentro do cristianismo, um grupo de pessoas que são chamados os eleitos. E a gente pode ter certeza disso quando nós olhamos para o incidente que é mencionado Elias. Ele estava preocupado porque parecia que a religião estava sendo destruída, mas Deus disse para Elias não se preocupar, porque ele havia reservado 7.000 profetas que não haviam dobrado seus joelhos a Baal. E a mesma coisa acontece na atualidade. Quando parece que o cristianismo ele está derrotado, isso é apenas uma ilusão de ótica, porque na realidade Deus sempre vai reservar um grupo de pessoas em cada cidade, em cada país, em cada região do mundo, que vai preservar essa verdade do Evangelho. E
pela misericórdia de Deus, ele levantou um pequeno grupo, né, que nós nos reunimos aí em São Mateus, nos reunimos em eventos que nós organizamos, e hoje, com a tecnologia moderna, a gente se reúne via internet. Então, Deus, em toda a história da humanidade, ele sempre preservou o seu evangelho, sempre preservou um grupo de pessoas, ou vários grupos de pessoas, para dar continuidade à pregação da salvação oferecida por Deus em Cristo Jesus. E ele sempre, o apóstolo São Paulo, no caso, ele faz esse contraste, essa comparação entre os judeus que foram endurecidos e aquele remanescente que Deus preservou no mundo. E existe, então, a gente poderia falar com certeza que tem um remanescente carnal, né, que Deus nunca abandonou e nunca o abandonou. E nós podemos ver isso com muita clareza, né? Então, o povo de Israel, de todas aquelas nações que se organizaram antes do nascimento de Cristo, naquelas regiões da Palestina e até em regiões distantes da Palestina, o único povo que sobreviveu com a mesma cultura, com a mesma religião, com o mesmo idioma, com a mesma cultura, repetindo, foi o povo judeu. De todos aqueles povos que existiam quando da formação de Israel lá nos seus primórdios, todos eles se transformaram, evoluíram no sentido, inclusive, de mudarem de idioma, de mudarem de religião e de mudarem de cultura. Mas o único que preservou o seu idioma, a sua religião, a sua cultura, as suas tradições, foi o povo judeu. E isso a gente pode atribuir a um milagre. E milagre a gente só pode atribuir a Deus, ao sobrenatural. E então, voltando especificamente para o tema da nossa pregação, Israel não alcançou necessariamente aquilo que Deus tinha reservado para eles, porque eles rejeitaram a Cristo. Mas o fato deles terem rejeitado a Cristo não fez com que Deus rejeitasse o povo israelita. E a prova que Deus não rejeitou o seu povo é que esse povo existe até hoje. Mas as promessas espirituais, os eleitos o alcançaram. Os eleitos entre o povo de Israel, porque nem todo israelita foi rebelde, muitos israelitas aceitaram a pregação do evangelho. Quando Jesus Cristo pregava, ele era ouvido por multidões. Quando os discípulos começaram os batismos e a pregação do evangelho, vários relatos no livro de Atos mostram que milhares de pessoas se convertiam e eram batizadas. Houve ocasiões que os discípulos batizaram mais de 3.000 pessoas num único dia, numa única pregação. Então, parte do povo de Israel rejeitou, mas uma boa parte aceitou o cristianismo. E como nação, Deus nunca rejeitou o seu povo. Tanto é que eles estão organizados com nação até hoje. Já houve várias tentativas de exterminar os israelitas do mundo, já foram levados para cativeiros em várias oportunidades, já foram proibidos de permanecerem na região. É só um detalhe histórico, né? Quando Roma invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém e levou cativo os israelitas para várias partes do império, houve o imperador romano, que eu não me lembro o nome dele no momento,
que promulgou um decreto condenando à morte qualquer judeu que fosse encontrado na região da Palestina. Mas mesmo com esse decreto, muitos judeus permaneceram na região. Então, nunca houve um momento na história do povo judeu que a região da Palestina tenha ficado sem a presença deles. Eles sempre estiveram lá, como cumprimento da promessa que Deus fez para eles, de dar a eles aquela terra. Então, por direito divino, aquela terra pertence a eles, e eu acho que por esse motivo é que eles estão lá até hoje, apesar de tudo que tentaram fazer contra ele. Mas são todos os judeus que são fiéis? Não. Existe entre o povo judeu um remanescente que aceitou a Cristo no mundo todo. Milhares de judeus foram batizados em nome de Jesus Cristo e continuam sendo batizados, ainda serão batizados, e eles não foram rejeitados, nem como povo e nem como nação. E o que nós queremos dizer para os irmãos, que nós não somos melhores do que eles, nós não devemos olhar para eles com olhos, né, de sentimento negativo, porque o livro de Atos, ele trata dessa questão com uma clareza muito profunda. E ele diz o seguinte: digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Não houve um propósito de Deus para que eles tropeçassem e caíssem. Mas foi pela queda deles que veio a salvação aos gentios, e por um motivo que é bastante curioso, para os incitar ao ciúme. Então, quando um não-judeu aceita Jesus Cristo como Salvador pessoal, isso tem a possibilidade de mostrar ao judeu que o gentio está colocando a sua fé, a esperança da salvação em um judeu. E se um gentio é capaz de fazer isso, colocar a sua salvação, a possibilidade da sua salvação em um judeu, por que o judeu não é capaz de fazer isso? Então, se o judeu compreender que nós, gentios, colocamos essa salvação em Jesus Cristo, isso pode levar o gentio a esse sentimento de reflexão. Se os gentios colocam, por que o judeu não pode colocar? E o apóstolo São Paulo diz o seguinte: e se a sua queda é a riqueza do mundo, por eles terem caído, é que a salvação chegou até nós, como o próprio Cristo disse. Jesus, quando veio pregar o evangelho, ele disse para os discípulos: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E como houve uma rejeição parcial, Deus então diz que os discípulos deveriam levar o evangelho a todo mundo, a toda língua, a toda nação, a todo povo, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós, em todos os sentidos, temos uma dívida gigantesca em relação aos judeus. Nós devemos muito para ele, em todos os sentidos. Nós herdamos dele a nossa religião, a nossa tradição religiosa, a nossa cultura religiosa, herdamos dele a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, porque foram escritas por judeus. Herdamos dele a fé monoteísta, herdamos dele toda a nossa cultura e tradição religiosa. E nós não devemos olhar para judeus como inimigos, mas nós devemos ter essa gratidão genuína por eles. E o apóstolo São Paulo, no versículo 12, ele disse o seguinte: e se a sua queda é a riqueza do mundo, por eles terem rejeitado
Jesus Cristo, então, ordenou que o evangelho fosse pregado a toda tribo, língua, nação e povo, e a diminuição dos judeus foi a riqueza do gentio. Imagine, então, que grandiosidade será a conversão desse povo que foi escolhido por Deus para ser os seus representantes aqui na Terra. Então, se um dia, né, que algumas tradições religiosas dizem que haverá uma conversão generalizada e plena da nação judaica, se um dia houver de fato, essa conversão, aí será respondida essa pergunta de Paulo: quanto mais será a sua plenitude? Porque convosco, o apóstolo Paulo fala, gentios, que enquanto eu for apóstolo dos gentios, exulto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as premissas são santas, também a massa é, e se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e aí vem a nossa situação, e nós, sendo oliveira brava, fomos enxertados em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, e se contra ele te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é que nos sustenta. Então nós somos enxertados nessa oliveira, e essa oliveira é essencialmente judaica. Nós somos enxertados nos profetas, nós somos enxertados nas escrituras judaicas, nós somos enxertados no evangelho judeu, nós somos enxertados numa nação escolhida por Deus. E essa é a fé, ou deveria ser a fé do verdadeiro cristianismo, e não daquele cristianismo que se torna independente a partir de um momento, ao ponto de se tornar inimigo da nação judaica. E o apóstolo São Paulo, ele ainda vai um pouco mais longe, a partir do versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios seja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as suas iniquidades. E esta será a minha aliança com eles quando tirar dos seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porquanto assim, como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então nós seremos salvos pela obediência dos judeus e seremos salvos pela obediência de um judeu. Somos salvos e fomos enxertados na oliveira boa, porque parte dos ramos dessa oliveira rejeitaram, e essa oliveira era judaica, e seremos salvos porque um dos ramos dessa oliveira, que é Jesus Cristo, morreu para salvar toda a humanidade. Então nós temos uma dívida enorme com o povo judeu, por tudo aquilo que herdamos dele. A religião, a fé, as escrituras sagradas e, principalmente,
por sermos, né, herdeiros da graça de Deus para salvar a humanidade, que veio através de um judeu, e esse judeu é Jesus Cristo. Então, dentro do coração do cristão, não pode existir nenhum sentimento de antissemitismo. E todas as vezes que alguma pessoa no mundo trabalhar para o desenvolvimento desse sentimento antissemita, vocês podem ter certeza disso. É o diabo trabalhando nessas pessoas. É o diabo querendo jogar nós cristãos, herdeiros de todas as tradições judaicas, querendo nos jogar contra os judeus. Isso vai acontecer. Só que nós devemos sempre ficar do lado da Bíblia e de todos aqueles judeus e de toda a tradição judaica que nos leva a reconhecer Deus soberano e Jesus Cristo como Salvador do mundo. Então, essa é a mensagem que eu tenho hoje para a igreja e espero que os irmãos meditem nessas palavras. Amém. Pedinho, encerra com a oração. Tá bem, Vicente. Então, se os irmãos puderem se ajoelhar aí na nave da igreja, aí eu faço a oração daqui. Senhor nosso Deus, nós somos imensamente gratos por estarmos aqui reunidos para uma prestação de um culto de adoração a Ti. Queremos agradecer a Ti por termos um dia em nossa vida, termos tido contato com o Evangelho, com as Escrituras Sagradas, com esse conhecimento maravilhoso que vem do Seu trono de graça. Pedimos que nos ajude a sermos firmes e continuarmos nessa trajetória de servir a Ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso sentimento. Pedimos que abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui, que nós todos possamos ter uma boa semana e possamos ser vitoriosos em todas as lutas que vamos enfrentar e que somos obrigados a enfrentar enquanto vivermos aqui nesse corpo, nesse mundo. Nos ajude, abençoe a tua igreja, abençoe os irmãos que estão acamados em enfermidade, que a sua santa mão de cura possa visitar cada um e repreender todas as enfermidades. Ajude cada um de nós também nas questões econômicas, aqueles que estão enfrentando dificuldades que possam sair delas, os que estão desempregados que possam encontrar uma oportunidade de emprego, os que estão com algum sonho lícito e que, se for bom para ele, que o Senhor ajude na realização desses sonhos. Abençoe a nossa falta de fé, aumente a nossa fé em Ti, é que nós lhe pedimos e lhe agradecemos por Jesus Cristo.